Saudamos a todos com a paz do Senhor. Desde já agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele me concede de estar aqui gravando mais um vídeo para o canal. Desta vez, o estudo 8, o batismo com o Espírito Santo. Texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Nosso estudo ele tem 3 pontos. O que é o batismo com o Espírito Santo? Para quem e quando é o batismo com o Espírito Santo? E o terceiro, para o que é o batismo com o Espírito Santo? A conclusão e a nossa verdade de aplicação, como é de costume. Nosso estudo, estamos dando continuidade ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos, edição de Atos dos Apóstolos, foi elaborada pelo pastor Altair Germano. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estão habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que é isto dizer? Amém? Nós vamos aí fazer agora, como sempre, um breve comentário a respeito desses versículos, do capítulo 2 até o versículo 12, né? E desde já agradecendo a você que está inscrito no canal, você que tem visualizado nosso canal. Se for do seu desejo, se inscreva, curta, comente, para nos ajudar e fortalecer. Viu? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz assim para nós: as demonstrações de Pentecoste. Estudiosos já compararam alguns dos sinais da vinda do Espírito em Atos 2, de 1 ao 4, a revelação da lei no Monte Sinai, né? Compararam a vinda do Espírito Santo com a revelação da lei no Monte Sinai, que foi entregue a Moisés por Deus, bem como as outras teofanias e, sobretudo, as expectativas ligadas ao fim dos tempos. Muitas expectativas judaicas para o fim dos tempos aparecem como cumpridas no Novo Testamento, pois o Messias prometido do reino havia vindo e ressuscitado. Os judeus associavam o derramamento do Espírito especialmente ao fim da era, Atos 1 e 6. E vários sinais dados por Deus no dia de Pentecostes indicam que, em certo sentido, embora o reino ainda não estivesse consumado, Atos 1, versículos 6 e 7, deu-se início aos poderes do reino com a primeira vinda do Messias, Atos 2, 17. E Atos 2 e 1 diz assim: o Pentecoste era celebrado como festa da renovação da aliança nos manuscritos do Mar Morto. Alguns textos celebram a entrega da lei no Monte Sinai, mas não são fontes posteriores a Atos. Alguns comentaristas sugeriram que Lucas pretende estabelecer um paralelo aqui entre Moisés entregando a lei e Jesus concedendo o Espírito. Um paralelo, né? Entre Jesus entregando a lei, entre Moisés entregando a lei e Jesus concedendo o Espírito Santo aos seus discípulos. Outros estudiosos, contudo, defendem que há pouco indícios em Atos 2 de que Lucas esteja fazendo essa associação, mesmo que alguns judeus cristãos anteriores a ele pudessem ter feito. Talvez a verdadeira, ou ao menos a principal razão de Lucas mencionar a festa seja a multidão que ela teria atraído, tanto em tamanho
quanto em diversidade geográfica, porque a gente sabe que na festa de Pentecostes vinha muita gente para Jerusalém, tanto judeus que estavam na diáspora, né, que estavam longe de Jerusalém, que peregrinavam para lá, como romano, cretense, de todas as nações, né, de todas as ali, vinham para Jerusalém para festejar a festa de Pentecostes. Por isso que ele está dizendo isso, né? Enfatiza isso aí. Aí o versículo dele vai dizer: em outra passagem, Deus havia usado o vento para simbolizar seu espírito que revivificaria os mortos na futura restauração de Israel. Ezequiel 37, né? Ali no Vale dos Ossos Secos, e o vento veio e os ossos começaram a se juntar e formaram um exército. Esse símbolo mostra a irrupção na história do que era esperado no futuro. Fenômeno ligado a tempestades, 2:2, e ao fogo às vezes aparece nas teofanias do Antigo Testamento, incluindo no Sinai, Êxodo 19:18. Além disso, Deus estabeleceu sua glória em cada tabernáculo em que escolheu habitar antes do exílio, Êxodo capítulo 40, versículos 34 e 35, e 1 Reis, capítulo 8, versículos 10 e 11. Entretanto, o fogo também foi usado para descrever o iminente juízo de Deus no dia de sua ira e serviria, portanto, de sinal do futuro. Isaías 66, versículo 15. Há quem tenha sugerido uma alusão ao uso do fogo na purificação de metais. Malaquias 3, capítulo 3, versículo 2 e 3. O versículo 4 ele vai dizer: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. Alguns autores chamam a atenção, especialmente os que enfatizam aqui as alusões ao Sinai, para a antiga interpretação judaica, segundo a qual Deus ofereceu a lei no Sinai, primeiro às 70 nações gentias, na língua de cada uma. Alguns estudiosos mencionaram casos de fala conexa em outras culturas, como possíveis paralelos ao falar em línguas aqui. Para a maioria dos especialistas, porém, esses supostos paralelos com incidentes da antiguidade grego-romana são hipóteses frágeis, não têm fundamento, né? Muito frágil. Lucas apresenta falar em línguas não como um falar desconexo, mas como adoração em línguas desconhecidas, e aponta para o antecedente veterotestamentário do dom da profecia, né? Ou seja, o dom da profecia. A partir do versículo 2, a partir do versículo 5 ao 12, temos mais outro comentário que diz assim: os povos do Pentecostes. O versículo 5 diz assim: muitos judeus afluíam às três principais festas, tabernáculo, Páscoa e Pentecostes, vindo de todo o mundo romano e parto. Como o Pentecostes acontecia apenas 50 dias após a Páscoa, alguns visitantes da diáspora, que haviam gastado bastante dinheiro em sua rara peregrinação a Jerusalém, permaneciam ali durante as 7 semanas entre as duas festas. Dos 3 festivais a que afluíam peregrinos, o Pentecostes era provavelmente o menos popular. Mas Flávio José confirma que, mesmo assim, havia muita gente em Jerusalém. Tá vendo? Havia muita gente em Jerusalém nessa época. Além dos peregrinos que permaneciam para as festas, outros judeus da diáspora se estabeleciam na cidade-mãe de seu povo. Do versículo 6 ao 8, diz assim: e correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Né? Aí diz assim: os judeus partos saberiam aramaico, e os de outras regiões do Império Romano seriam fluentes em grego. Contudo, muitos também conheceriam as línguas e os dialetos locais falados nas cercanias das suas cidades. Mesmo a maioria dos judeus palestinos era, na prática, bilíngue, assim como as pessoas em muitas partes do mundo. Né? Porque ele diz aí que, e correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ele vai dizer que, né, os judeus partos saberiam de aramaico e os de outra região do Império Romano seriam fluentes em grego. Contudo, muitos conheceriam as línguas e os dialetos locais falados nas cercanias de sua cidade. Tá vendo? Então, quando o Espírito usou, né, os discípulos que foram cheios do Espírito Santo, eles falaram na língua que o povo
entendia, que cada um entendia o que eles falavam na sua própria língua. Por isso que ele está dizendo isso, que eles entendiam o aramaico e entendiam o dialeto nas cercanias. Ele continua dizendo aí, no versículo 7, e todos pasmavam, maravilhavam, dizendo uns aos outros, por quê? Pois que não são galileus todos esses homens, mesmo que estão falando? Aí de versículo 9 ao 11, aí diz assim, embora não sejam judeus, eles são, no aspecto cultural e linguístico, membros de muitas nações, dando continuidade ao seu tema. Lucas 1 e 8. Lucas enfatiza que, desde a instauração da igreja como comunidade distinta, o Espírito, de forma antecipada, moveu a igreja rumo à diversidade cultural sob o senhorio de Cristo. Tá vendo? Entre os povos, entre os possíveis panos de fundo para a lista das nações aqui, a hipótese mais convincente é de que Lucas simplesmente atualizou os nomes das nações de acordo com a tabela das nações de Gênesis 10. Como se trata da primeira lista desse tipo na Bíblia, ela é também o futuro bíblico mais conhecido por Lucas e seu público. As nações de Gênesis 10 foram do capítulo seguinte espalhadas num incidente de Torre de Babel, em que Deus as julgou, tornando-as ininteligíveis umas às outras. Aqui Deus transforma o juízo em um milagre que permanece às barreiras linguísticas, que transcende as barreiras linguísticas. Muitos judeus jamais voltaram do exílio da Mesopotâmia. Observe que muitos judeus foram para o exílio, mas por lá mesmo ficaram, por lá mesmo morreram e não voltaram. E a maioria desse grupo vivia na pátria. Outro número grande de judeus também vivia em certas províncias da Ásia Menor, na Síria, bem como em Alexandria e Cirene, no norte da África. Quanto aos judeus em Roma, árabes, refere sobretudo aos nabateus, reino cujo centro era a cidade preta, né? A cidade preta, embora estivessem bastante espalhados geograficamente, sabendo muitos, inclusive no território da Pérea, sob Herodes Antipas, o comércio entre Jerusalém e Nabaté era intenso. Embora os nabateus fossem, em sua maioria, pagãos, os judeus haviam conseguido converter alguns ao judaísmo. Tá vendo? Veja que há uma diversidade, né, de pessoas, né, na festa do Pentecostes. Muita gente, muita gente. E um comentário aqui, do versículo 12 ao 13, diz assim, pessoas que irrompiam discursos com perguntas inapropriadas eram comuns, e os oradores precisavam aprender a neutralizar sua zombaria, porque vai falar que, no versículo 12, todos maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, o que é isso dizer, né? O que é isso? O que está acontecendo ali naquele momento? Que os discípulos estavam daquele jeito, né? E muitos zombavam, achando que eles estavam embriagados. A cena ocorre em abril e a colheita das uvas termina por volta do início do outono. A menção ao texto grego ao vinho doce é aqui zombaria e não uma tentativa de fazer uma afirmação exata. Os autores antigos às vezes descreviam a inspiração como uma espécie de embriaguez. Os gregos até acreditavam na inspiração estática concedida pelos deuses. Em particular, Filo, autor judeu profundamente influenciado por ideias gregas, escreveu sobre a embriaguez divina, as experiências de transcendência, quer inspirada por Deus, quer pela possessão de espíritos imundos. Às vezes se assemelhavam para os espectadores ao êxtase provocado pela bebida alcoólica. Alguns condenavam ideologias específicas como loucura, tá? Porque muitos achavam que ali os discípulos estavam embriagados, mas não estavam. Eles estavam tomados pelo Espírito Santo de Deus. E por isso que muita gente achava que eles estavam ali embriagados, mas eles não estavam. E o nosso estudo ele vai dizer aqui na introdução, o pentecostalismo clássico entende o batismo com o Espírito Santo como uma obra distinta da regeneração, evidenciada pelo falar em línguas, e disponível para a igreja na atualidade. Diferente desta concepção, teólogos das mais diversas linhas e denominações tradicionais, reformadas e históricas, apresentam perspectivas que conflitam com a ideia do pentecostalismo clássico sobre o batismo com o Espírito Santo, questionando a sua natureza, terminologia, propósito e contemporaneidade. Né? Para muitos, hoje não existe mais o batismo do Espírito Santo, só foi na época dos apóstolos, mas engana-se.
batismo com o Espírito Santo é atual. Era para todo aquele que o busca e é para toda a igreja do Senhor Jesus. Primeiro ponto, ele vai dizer o que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma obra distinta e a parte da regeneração. Ser batizado no Espírito Santo significa experimentar a plenitude do Espírito. Atos 1:5. Veja aí na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e versículo 5. Atos 1:5, que diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, está vendo? Veja que é atual, né? É atual. E Atos 2:4, que diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Porque quem concede o falar na língua é o Espírito Santo. E ele concede a cada um de uma forma diferente do outro. Mas o batismo do Espírito Santo é atual. Este batismo teve lugar somente a partir do dia de Pentecostes, quando aos que foram cheios e receberam o Espírito Santo antes do dia de Pentecostes, Lucas 1, capítulo 1, versículo 15 e versículo 41 e 67, e João, capítulo 20, versículo 22, Lucas não emprega a expressão batizados no ou com o Espírito Santo. Este evento só ocorreria depois da ascensão de Cristo, porque para o Espírito Santo vir, Jesus tinha que ir. Então, só foram batizados no Espírito Santo quando Jesus foi. Ele mesmo disse: eu vou para que o Consolador possa vir, senão ele não vem. Se eu não for, ele não vem. Você vai ver aí Lucas 24:49, Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, como eu já falei, e Atos 2, do 1 ao 4, que é o nosso texto bíblico. E Atos 8, 14 a 19. O batismo dos crentes com o Espírito Santo é evidenciado pelo sinal físico inicial do falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe conceder. Atos capítulo 2, versículo 4, que diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. E dessa mesma forma ainda é hoje. O Espírito Santo é quem concede o falar em língua. Ele é quem vai, quando o crente é batizado, ele ali é quem vai dizer, quem vai fazer como é que ele vai falar essa língua. E é ele quem concede. Nós não fala porque quer. Ninguém fala língua estranha de uma hora para outra, não. É o Espírito Santo que concede. Se nele não conceder, ninguém fala. Por isso que ele diz: conforme o Espírito Santo lhe conceder. Atos 2 e 4. O falar em língua nessa instância pertence à mesma essência, natureza espiritual, que o dom das línguas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 10 e o versículo 28. Mas é diferente quanto ao seu propósito e uso. Para entender melhor a distinção entre regeneração e batismo com o Espírito Santo, é preciso saber que a obra regeneradora do Espírito consiste na transformação operada no interior do homem, também chamado de nova criação. 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Por isso que ele diz: é preciso saber que a obra da regeneração do Espírito consiste na transformação operada no interior do homem, também chamada de nova criação. Renovação, Efésios 4:24, 3:5. Nova geração, 1 Pedro 1:23. Ou novo nascimento, João, capítulo 3, versículo 3 a 8. Por ocasião de sua fé na obra salvífica de Cristo. Com a regeneração, a vida de Deus é comunicada ao homem, promovendo vida espiritual abundante e eterna. João 10:10, e Romanos 6:13 e Efésios 2:21. Realizando uma mudança na disposição do coração. Mateus 12:33 e versículo 35. Mateus 12:33, que diz assim: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más, tá vendo? Mas quando a regeneração interna, ele torna-se uma nova criatura. Por isso que ele diz aí, deixa aí bem claro. A regeneração nos torna filho de Deus, João
12 ao 13. Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, Romanos 8, 17. O batismo com o Espírito Santo, como experiência subsequente, é operado na vida dos que já foram regenerados, capacitando-os com um revestimento de poder para a vida e serviço cristão. Porque o crente, ele só é batizado no Espírito Santo quando ele aceita a Cristo. Porque através de Cristo vem a regeneração. Aí é concedido a ele, né, o batismo com o Espírito Santo, quando ele busca. Porque vai capacitar ele, vai revestir de poder para uma vida e serviço cristão. Tá vendo? É isso. A proposição grega em permite a tradução batizado com ou no Espírito. Tá vendo? Você vai ver também Lucas 24, 49 e Atos 1 e 8, né, que é a nossa leitura. Atos 1 e 8, que ele diz assim: como, pois, o ouvimos cada um na nossa própria língua. Atos 1 e 8. Atos 1 e 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Porque é o Espírito Santo que vai capacitar, dar poder e ousadia para o crente pregar o Evangelho. Por isso que ele diz aí: o batismo com o Espírito Santo, como experiência subsequente, é operado na vida dos que já foram regenerados. É operado na vida que já foram regenerados. Capacitando com um revestimento de poder para a vida e serviço cristão. Porque ele está capacitando o crente para uma vida e um serviço cristão. Ele não está batizando aleatoriamente. Eu vou batizar porque tem que batizar. Não, ele está batizando porque vai capacitar o crente, vai dar poder a ele e capacitar ele para a vida e para o serviço cristão. Esse foi o nosso primeiro ponto. O que é batismo com o Espírito Santo? Nosso segundo ponto era para quem e quando é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma concessão de poder para o serviço. Não é uma concessão de poder para o crente sair mandando, desfazendo e querendo dominar os outros, não. É uma concessão de poder para o serviço. Não apenas para os apóstolos, não apenas para os crentes da era apostólica, mas para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Atos capítulo 2, versículo 39. Não é só para aquela época, mas é para a época atual. Hoje, o batismo no Espírito Santo é para hoje, na atualidade. Tem gente que diz que não, mas é. Ela é otorgada, o batismo no Espírito Santo é otorgado a cada crente de todas as épocas da história da igreja. Pode uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo sem ser salva? Será que pode? A promessa do batismo com o Espírito Santo foi feita por Jesus para pessoas que já eram salvas. Lucas 24, 49 e Atos 1, 4, 5 e 8. Os apóstolos já eram salvos quando andavam com Jesus. Eles tinham a certeza de que estavam limpos. Creram e obedeceram o que Cristo falou. E quando ressuscitou, esperaram em Jerusalém. E só então receberam o batismo com o Espírito Santo. Lucas 24, 49. Está vendo? O batismo do Espírito Santo é para a pessoa salva. A pessoa que já foi regenerada. Não é para quem está no mundo fazendo tudo quanto não deve, não. Não. É para quem já é salvo. Lucas 24, 49. Ele diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que ele seja revestido de poder. Está vendo? Mandou os discípulos ficar lá, até que eles fossem revestidos de poder. Os crentes samaritanos, semelhantemente, antes de serem batizados com o Espírito Santo, já eram convertidos. Batizados nas águas, entre eles houve muitas maravilhas e tinham grande alegria. Atos capítulo 8, versículo 5 ao 8. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 8, versículo 5 ao 8, que diz assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Está vendo? Eles prestavam atenção porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia.
pois, que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Está vendo? Os varões de Éfeso, chamados discípulos, certamente eram crentes, foram batizados nas águas, mas só receberam o batismo com o Espírito Santo quando os apóstolos lhe impôs as mãos. Atos 19 e 6. Atos 19, 16, assim: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Tá vendo? Vejam que ele tinha o batismo, foram batizados nas águas, né? Mas só receberam o batismo com o Espírito Santo quando os apóstolos colocaram as mãos sobre ele. E eles falavam língua e profetizavam. Atos 19, 6. Em todos os casos aqui citados, está claro que o batismo com o Espírito Santo é para aqueles que já foram salvos pela graça, por meio da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. É certo também que há casos em que o batismo com o Espírito Santo pode, na prática, ocorrer simultaneamente ao novo nascimento, ou seja, no momento da conversão. Às vezes acontece, a pessoa não é batizada no Espírito Santo, mas a partir quando ele aceita Cristo, tem momento que ele é batizado na mesma hora, né? A gente sabe que Deus age de várias formas, e ele pode muito bem salvar a pessoa agora e agora mesmo batizar ela. E também como pode passar ano e não batizar, como tem muitos crentes na igreja que já faz 10, 15, 20, 30 anos e não foi batizado ainda. Os mistérios de Deus a gente não sabe, né? Ele é quem determina e ele é quem faz. É ou não é? Todo crente batizado com o Espírito Santo e que permanece em comunhão com Deus é salvo, mas nem todo crente salvo que permanece em comunhão com Deus é batizado com o Espírito Santo. Tá vendo? Todo crente batizado com o Espírito Santo e que permanece em comunhão com Deus é salvo, mas nem todo crente salvo que permanece em comunhão com Deus é batizado com o Espírito Santo. Tá vendo? Nem todos. Não é todos que serão batizados. Quem vai fazer isso aí é Deus. Deus é quem determina quem é e quem não é. Pode ser que a pessoa tenha 40, 50 anos de crente e não é batizado ainda. Vai saber. Aí é com ele Deus. Mas isso não quer dizer que ele não está salvo. Está salvo. Ele só não tem o revestimento de poder para pregar, para evangelizar e não fala em língua. Mas ele está salvo da mesma forma como todo mundo, né? Porque o ladrão da cruz, ele morreu salvo, mas não era batizado no Espírito Santo. Mas morreu salvo. Isso não quer dizer que ninguém vai deixar de ir para o céu porque não é batizado no Espírito Santo, não. Vai da mesma forma. Contanto que vive em comunhão com Deus. Contanto que vive fazendo a vontade de Cristo. Esse foi o segundo ponto, né? Para quem e quando é o batismo com o Espírito Santo. Nosso terceiro ponto agora, para o que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não salva, nem tampouco faz da pessoa um membro da família de Deus. Observe aí. O batismo com o Espírito Santo não salva, nem tampouco faz da pessoa um membro da família de Deus. Trata-se de uma unção subsequente, um enchimento que equipa com poder para servir. Mesmo sendo ensinados e treinados por Jesus, os apóstolos foram orientados para iniciar a evangelização do mundo somente após serem revestidos com poder do Espírito. Lucas 24, 49, Atos, capítulo 1, versículo 4, 5 e 8. Após serem batizados com o Espírito Santo, os apóstolos e os discípulos pregaram com poder e muita ousadia, seguidos de sinais e maravilha. Atos 2 e 14. Atos 2 e 14, que diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse: Varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja por vós notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão. Depois dessa pregação aí de Pedro, se converteu várias pessoas, foram em torno de 5.000 almas, né? Se eu não estiver enganado, que se converteu. Por quê? Ele estava cheio do Espírito Santo. Você vê isso também aí em Atos 5, 12 ao 16, né? Que fala também sobre isso. Por quê? O revestimento com poder vem para isso, para dar poder. O revestimento com batismo do Espírito Santo vem com isso, para dar poder
e ousadia para servir a igreja de Cristo. Não vem para dizer que ninguém é um super crente, não. É um revestimento que vem para dar poder para servir a Jesus. Somente. É para isso que ele serve. Não é porque o camarada é batizado com o Espírito Santo e ele é um super crente. Não, ele não é. Ele é um servidor. Ele está ali para servir a igreja de Cristo. Na conclusão, ele diz aqui: o batismo com o Espírito Santo é uma maravilhosa bênção de Deus, disponível para os crentes em Jesus, de todos os lugares e de todas as épocas. Ampla e claramente fundamentado na Bíblia. É uma experiência distinta da salvação que capacita os crentes em poder espiritual para servir mais e melhor na obra do Senhor. Está vendo? Isso não quer dizer que a pessoa é um super crente, não, mas ela capacita para servir mais e melhor na obra do Senhor, porque a gente observa que tem muita gente aí no mundo que é batizado com o Espírito Santo, mas não está servindo a Jesus, não está fazendo a vontade de Deus. Então quer dizer que o batismo do Espírito Santo não é uma coisa que o camarada vai ser um super crente, não. É só um revestimento que vai dar poder para ele servir mais e melhor na obra do Senhor. Embora muitos negligenciem a essência que foi derramada sobre a vida dele, despreza o batismo com o Espírito Santo e vai servir ao mundo em vez de servir a Cristo. E por isso que hoje em dia tem muita gente afastada dos caminhos do Senhor, sofrendo, passando dificuldade, porque negligenciou aquele dom que foi dado a ele, aquela essência que foi dada a ele, né? Porque Deus dá, porque ele precisa do crente para fazer a sua obra. E ele capacita muitos, né, para servir. E muitos desprezam o que ele dá de bom grado ao ser humano que não é merecedor de nada. Na nossa verdade de aplicação prática, diz assim: o batismo com o Espírito Santo deve ser crido, ensinado, aprendido e buscado. Milhares de crentes já experienciaram esta bênção e podem dar testemunho das grandes mudanças que ocorreram na vida dele. Muita gente foi batizado no Espírito Santo, ele tem uma vasta experiência e conta muitas vezes coisas que aconteceu, né, em sua vida, né, depois que ele foi batizado com o Espírito Santo. Mas muitos também, né, negligenciam. E tem aqui uma lista a respeito, tem aqui um comentário a respeito disso, que diz assim, né, a gente sabe que muita gente que foi batizado hoje em dia não está pregando, não está evangelizando, não está fazendo mais nada, está praticamente servindo ao mundo, né, fazendo a vontade do mundo e fazer a vontade de Deus. Isso é um perigo, porque Jesus, quando voltar, ele vai ter uma cobrança sobre essas pessoas, que o machado, né, a ferramenta não é nossa, a ferramenta é emprestada, e ele vai requerer de cada um aquilo que ele deu, né, que dê conta. E muitos negligenciam. Um comentário aqui ainda sobre Atos diz assim: Atos não enfatiza a manifestação do Espírito na vida pessoal de crentes individuais, mas sim a história mais ampla do poder concedido pelo Espírito à comunidade de crentes. O Espírito impelirá o movimento como um vento para que avance pelo mundo romano e vá além dele. É perigoso enfatizar experiências individuais de modo isolado da comunidade. Pode acontecer de a pessoa imaginar que as suas experiências pessoais com o Espírito são tão eficazes e maravilhosas que ela não precisa mais do restante da comunidade de fé, ou que não precisa ouvir as experiências e convicções de outros. Essa ênfase sobre as experiências pessoais subjetivas era o problema da igreja em Corinto, tá vendo? Muita gente se achando tal, muita gente querendo ser o bambambam, mas não é. O Espírito Santo vem sobre o crente para ele servir mais e melhor a Deus. Então, Deus abençoe você. Se você não é batizado no Espírito Santo, busque o batismo, creia nele, busque para que Jesus batize você e que você possa servir a igreja do Senhor mais e melhor. Agradecendo mais uma vez a você que está inscrito no canal, você que tem nos visualizado, nos dê a honra da sua inscrição, se inscreva para nos ajudar, curta, comente, viu? E que, mesmo com a pandemia, nós estamos aqui ainda, fazendo aquilo que Deus colocou no coração para a gente fazer. E desde já, mais uma vez, muito obrigado e que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.